tarde, bem-vindos a este cabaz de conversas. Hoje, na Agência Eclésia, temos o Padre Carlos Aquino, pároco em Lolé, é da Diocese do Algarve, e vamos falar um bocadinho desta preparação que se está a fazer para o Natal, neste caminho de Advento que a Igreja está também a percorrer. Portanto, e este ano, com esta pandemia que, portanto, afeta não só a vivência depois do Natal, mas já esta preparação toda que estamos também a fazer, como é que na Diocese do Algarve, e em concreto também na paróquia de Lolé, está a ser vivida esta preparação? Muito obrigado pela oportunidade, uma vez mais. Então, dizer que a Diocese do Algarve, como todas as outras, vão partilhando todo este desânimo, este cansaço, esta inquietação, até um certo medo das próprias comunidades diante deste flagelo que continua a estar muito presente na vida de todos nós e que transformou por inteiro as nossas próprias comunidades, nos seus ritmos, nas suas rotinas, no próprio aspecto celebrativo. Aqui no Algarve, como noutras dioceses, temos procurado estar próximo das pessoas, celebrando diante daquilo que é possível nos próprios espaços do templo, mas também uma outra paróquia transmite online as celebrações da fé, mesmo no percurso da catequese e, sobretudo, muito valorizado o acompanhamento dos pais nessa via online, internet, as páginas das paróquias. É outra criatividade, é certo, mas temos que, diante deste tempo, saber dar outras respostas e que, de facto, estejam todas ao serviço da evangelização, porque isso é o mais importante. Não fazemos parte do grupo dos negacionistas diante desta pandemia e percebemos que, às vezes, as pessoas não se situam com facilidade também devido ao medo, ao receio, às vezes estáveis em virem à celebração, a um aprofundamento da fé, e temos que respeitar isso, mas ao mesmo tempo a Igreja tem que estar presente e, portanto, temos que pegar nestes meios audiovisuais, de comunicação social, que são hoje os novos púlpitos, mas tão importantes e até proféticos do anúncio evangélico. Estamos então na primeira semana do Advento e o verbo que convida nesta semana é vigiar. Que convite é hoje este de vigiar, portanto, neste contexto em que estamos a viver e que estamos a estar cada vez mais vigilantes por causa de nós, por causa dos outros, portanto, pela comunidade. Esta expressão, esta realidade é profundíssima. O primeiro vigilante é o próprio Deus. É o modelo da grande vigilância, não é? Que cuida, que protege, que acompanha, que liberta daquilo que é mau, a humanidade. E depois vemos também esta realidade em toda a dimensão profética. Há aqui uma realidade profética nesta atitude da vigilância, que é o de sermos sentinelas, para nos precavermos dos perigos, mas ao mesmo tempo apontarmos caminho do futuro. E hoje esta dimensão é fundamental. No Novo Testamento, muito da característica da vigilância é o esperar, o preparar o dia do Senhor, quase que a remeter ao acolhimento de uma paternidade, que de facto nos tempos modernos tem faltado. Vivemos em sociedades às vezes sem a expressão do pai, da mãe, da família, e é tão importante nesta capacidade de vigiar termos a certeza que temos um pai, que alguém cuida de nós, que a vida tem um sentido, que não estamos aqui a cumprir um destino cujo horizonte não conheçamos. E, portanto, esta atitude de vigilância, estarmos atentos, sabemos defender a vida, sabemos respeitar o bem comum, sabemos escutar e acolher, sobretudo, Deus que vem, e que vem para dar sentido à vida, para dar luz à vida, não é? E, portanto, neste tempo de Advento, creio que viveremos esta capacidade e esta atitude de vigilância com maior cuidado, partindo da própria revelação e da própria presença de Deus nas nossas vidas. Mas é um convite insistente e de facto necessário. Também à própria conversão do coração.
à mudança de vida, à mudança de olhar sobre a própria vida, mas de olhar também sobre a vida da sociedade, sobre a própria realidade desta pandemia, sobre a nossa própria fragilidade. Eu creio que hoje esta atitude de vigilância também é olharmos para a realidade mais profunda do que somos, que às vezes nos custa tanto aceitar, que somos frágeis, que a vida é caduca, é passageira, mas que tem um sentido, não é? E, portanto, esta capacidade de estar sempre como sentinela, precavida, alerta, apontando caminho, apontando futuro, é fundamental. E certamente toda a liturgia, os textos da Sagrada Escritura, as próprias orações deste tempo convidam-nos e dão conteúdo, não é? Esta atitude da vigilância. E neste contexto da vigilância também, por exemplo, o que é que a Igreja pode fazer mais para estar perto das pessoas, para acompanhar as pessoas? Portanto, este tempo do Advento também é marcado pela proposta de itinerários, de caminhadas que envolvem, por exemplo, as crianças na catequese, muitas vezes é a parte mais visível, mas que depois tenta-se envolver a própria comunidade, as famílias em casa. Como é que a Igreja pode estar mais próxima? E não pode faltar a dimensão da caridade. Olha, em primeiro lugar, nós temos até muitas ações e projetos pastorais, o Espírito Santo vai nos inspirando e de facto não falta essa frescura e esse conteúdo à nossa missão. Mas eu acho que fundamental para esta proximidade é cultivarmos todos nós uma capacidade de sabermos escutar a Deus, de sabermos rezar. Às vezes pensamos que ao rezar, mesmo lá no segredo do quarto, mesmo lá no aconchego da família, porque verdadeira igreja doméstica, não só quando reúne para celebrar a fé na igreja, às vezes pensamos que é tempo perdido, que não é fundamental, que não resolvemos os problemas. E a atitude tão fundamental que eu acho que depois dá fecundidade à nossa proximidade, em casa, no modo como nos olhamos, como nos cuidamos, como nos damos atenção, no bem que fazemos, nas coisas mais simples de cada dia. Porque às vezes pensamos logo em grandes campanhas solidárias e têm o seu sentido, o seu espaço, mas cultivar também esta atitude de vigilância e estes itinerários de preparação do Natal, nesta proximidade, neste cuidado, na atenção aos gestos mais simples, aos sinais mais simples, saber ler os sinais dos tempos, mas sobretudo saber ler a presença de Deus nestes sinais. E de facto, já o Papa Francisco tem insistido tanto e convidado às periferias, a um olhar ao que está mais distante, mais periférico, não apenas em espaço, mas às vezes na própria situação de vida. Eu acho que era tempo, de facto, de privilegiarmos de modo mais efetivo e comprometido esta realidade. Fala-se tanto nas periferias, mas de facto quem é que está nas periferias? Quem é que vai às periferias? Quem é que toca as periferias? Não é? Esta proximidade exige que toquemos as feridas. Não é? Porque às vezes fazemos campanhas de caridade, mas não tocamos as feridas, não vemos o rosto das pessoas que precisam, não as acompanhamos, não escutamos as suas dores. E isto é fundamental para a proximidade. Mas o que dá fecundidade a tudo isto é a oração, é escutarmos a Deus. Quanto mais rezarmos, creio que mais próximos e com mais capacidade de proximidade nestas dimensões que sublinhei e que não esgotam, obviamente, conseguiremos estar. Neste contexto até, portanto, o Padre Carlos Aquino é pároco de Lolé. Como é que também está a ser preparada esta caminhada para o Natal? Como é que também estão a ser olhadas essas periferias? Olha, nós aqui, portanto, na campanha de Natal, embora a Diocese tenha proposto uma outra, a paróquia já tinha de facto preparado uma campanha que tem como lema Revestivos da Luz. E é uma campanha solidária porque num percurso simbólico que vamos fazendo ao longo da caminhada de Advento, mas que apenas termina com a conclusão da celebração do Natal, que é o batismo do Senhor. Em cada domingo há sempre algo que vamos valorizar para a partilha aos nossos povos que conhecemos e que estamos nessa atenção presente, até porque não há muito tempo foi constituída a Cáritas paroquial para estruturar e organizar melhor este serviço, não é? E achamos que, como primeira ação, era importante esta valorização da caridade, que se faz em todos os natais, mas que
procuramos organizar um bocadinho melhor, por exemplo, no primeiro domingo vir apenas azeite, no segundo domingo vir apenas óleo, no terceiro domingo vir apenas leite, até aqueles alimentos que às vezes, geralmente na partilha que o próprio Banco Alimentar faz connosco, às vezes não chega, não é? Há sempre elementos e bens que são necessários para a vida das pessoas. Então procuramos fazer esta campanha simbólica, neste revestirmos de luz e perceber que nos revestimos de luz e levamos luz aos outros quando amamos, quando cuidamos. Cá está, quando saramos as feridas. E vamos privilegiar isso ao longo desta campanha de Advento, que conclui e termina depois na celebração do batismo do Senhor. E temos as catequeses. Neste momento, como há dificuldade nas pessoas poderem participar, nós aumentamos o número de celebrações às quais só estão presentes os pais, as famílias e as crianças de catequese. E temos também um programa espiritual para eles fazerem e rezarem em casa, toda esta simbólica e também a preparação simbólica do presépio que fazemos na igreja e que pode ser feito em casa, e pusemos tudo isto na página da nossa paróquia, que pode ser acompanhado por todos os que queiram, de facto, participar. É um modo de estarmos também mais presentes às famílias, a muitos que não podem vir à igreja, para não perderem a dinâmica da própria dinamização, não é? Desta campanha de Advento. Aproveitando que acabou de referir o presépio da paróquia também, o Algarve, portanto, tem um presépio tradicional. As festas associadas ao Natal começam a partir do dia 8, portanto, o dia de Nossa Senhora da Conceição, ou estão mais associadas a partir dessa data, portanto... Aqui era o costume de fazerem os presépios a partir desta altura, até uma expressão muito nossa, que é o armar o presépio ou o armar o ninho, e que era exatamente construir o presépio em cima de uma cômoda, e é o que se vai construindo tipo de vários degraus, podiam ser nas casas de 3, 5 ou 6, degraus que são forrados com toalhas muito bonitas, rendadas, e que em cima, esse altar, a figura do menino rei, menino pastor. E é muito interessante porque em algumas casas há a expressão também de porem o arco, e chamam-se exatamente o presépio, não é? Com o arco. E neste presépio, deste altar, que é feito em cada casa, levam as searas, que são semeadas no dia 8 de dezembro, searas que têm este bonito simbolismo de uma vida nova que germina, não é? Como o trigo floresce para dar pão, este era o sentido, o significado que se punha junto ao menino. E até se diz na história que recolhe esta tradição algarvia, que em algum tempo estas searas dos presépios eram depois lançadas ao campo exatamente para frutificarem e germinarem. São gestos, ritos, não é, bonitos, as searas, as laranjas, mas depois também um outro tipo de árvores em enfeito junto do altar, o alecrim, a nespereira, o loureiro, a aroeira, outro tipo de verduras e de flores muito utilizadas neste tempo de Advento e sobretudo nesta feitura do presépio. E era bonito porque ao montar-se o presépio, a armar-se o presépio, as famílias reuniam-se nas casas e faziam as chamadas novenas, que eram orações e canto, muitas delas, e que às vezes concluíam, terminavam com bailes, para juntar exatamente as famílias, as pessoas. Claro que depois, ao longo dos tempos, esta tradição também foi se purificando, de tantos costumes que se foram introduzindo e foram, às vezes, danificando, digamos assim, a própria espiritualidade e a beleza daquilo que começou por ser inicial, mas é de facto um presépio muito interessante que em algumas localidades ainda constroem, sobretudo acompanhados, porque no Algarve houve uma grande tradição de escrito também sobre o Natal, auto dos Três Reis Magos, auto sacramental do Natal ou do presépio, o auto do nascimento de Cristo ou dos pastores, e temos compendiado estes autos, estes teatros. É pena que hoje as comunidades já não deem a conhecer isto, realizando-os, não é? Mas tiveram uma grande força em tempos mais antigos, século XIX, princípio do século XX ainda mesmo. O padre Carlos Jaquino ainda se lembra de
na sua infância, por exemplo, se falar destas tradições de ver a ser também construído o presépio? Lembro-me e tenho e acompanhei também algumas comunidades que o faziam no interior de Algarvio, onde fui também pároco, e curiosamente agora aqui também, porque para além do Olé, assumi a paróquia de Carense e Tor, e também têm, de facto, uma prática dos três pastores muito interessante em texto e fazem este presépio Algarvio. Tem muito sentido nestas paróquias mais de interior, do barrocal Algarvio. Conheci e é belo esta tradição. E sobretudo a imagem do menino, muito bem vestida, um menino que é rei, não é? Que vem como pastor, até na mão do menino às vezes se punha uma flor, exatamente relembrando a passagem da flor de Jessé, aqui também se canta o botãozinho de rosa, e portanto eram flores que se punham no menino. Uma última pergunta, portanto, de alguma forma também já falamos sobre isto, mas o que é importante transmitir às pessoas neste preparar do Natal, neste relembrar de tradições, nesta solidariedade que realmente tem de tocar o outro e estar próximo? Exato. Olha, eu daria aqui há duas atitudes, não é? Uma palavra muito conhecida, e que é uma atitude hoje muito presente, a resiliência, no sentido até de reencontrarmos connosco mesmos, de reencontrarmos o sentido das nossas vidas, de recuperarmos aquilo que de facto é essencial, é fundamental, é bom, e de criarmos esta força, não é? De recomeçarmos. Esta resiliência parece-me muito importante. Mas depois, na perspectiva cristã, acho que não devemos emudecer as grandes virtudes, não é? Teologais, a fé, a esperança, a caridade. Eu penso que prepararemos muito bem o Natal e venceremos este tipo de pandemia se de facto não emudecermos a fé e a esperança e, sobretudo, não nos distanciarmos, de caminharmos juntos, de caminharmos com os irmãos e de estarmos atentos para que não haja mais excluídos, mais feridos, mais gente só, não é? E até desencontrada. E, portanto, penso que é nestes caminhos que poderemos transmitir a luz que nos vem e que celebramos em cada Natal. Agradecemos então a presença do Padre Carlos aqui nestas nossas conversas na Eclésia, pároco de Lolé, na Diocese do Algarve, onde falou também um bocadinho da tradição do presépio e do que se vive também neste momento de preparação desta quadra festiva e, portanto, também sem esquecer, portanto, a solidariedade, a caridade, a atenção ao próximo, que é tão importante, e nestas conversas, neste cabaz de conversas que também são solidárias, também têm uma atenção ao próximo, e com as dioceses de Portugal, a Agência Eclésia está também a fazer o seu cabaz solidário, que neste caso vai entregar às irmãs dominicanas do Rosário, que são nossas vizinhas aqui da Agência Eclésia, que também apoiam famílias carenciadas, famílias que precisam de ajuda, e vamos também contribuir para esse gesto neste Natal. Obrigado também a quem nos acompanhou nesta conversa e uma boa caminhada de Advento.